passar a palavra para o nosso próximo convidado, que é pastor sênior da PIB Marília, uma igreja de 88 anos de fundação. Ele chegou lá em 1995, quando assumiu essa igreja, que tinha cerca de 100 membros. Desenvolveu uma cultura de avivamento, de verdadeira paternidade espiritual. E hoje eles têm dezenas de milhares de pessoas reunidas nas suas células. Ele é casado com Rosângela e tem 2 filhos, Renata e Davi. É um homem de Deus, que vive na unção e no favor de Deus. Por favor, receba com um aplauso carinhoso o pastor Domingos Jardim. Boa noite. Graça e paz. Privilégio estar aqui com vocês. Já fui tão abençoado aqui com a palavra do pastor Sandro, com a ministração da Nívia. E depois de tudo isso, a gente até podia ir para casa. Mas, como Deus tem sempre mais, vamos juntos continuar meditando na palavra. Pessoal aí da mídia, eu mudei a palavra por causa da ministração, vou deixar aquela divisão de conquista para amanhã. Vamos falar sobre o Espírito Santo agora à noite. Essa é a minha família, minha esposa, somos casados há 30 anos e 5 meses. E minha filha Renata é casada, sou ministro de música, ela e o esposo. E meu filho Davi é pastor de adolescentes, é também casado e estão fazendo um lindo trabalho lá na igreja. Isso me dá graça e alegria de continuar. Então, pessoal da mídia, aqui está aí o esboço, vocês podem colocar, por favor. O Espírito Santo é Jesus. Eu queria começar pensando com você, o que te move? O que moveu você até aqui? Eu sou pastor há 30 anos. Eu conheço alguns aqui há alguns anos. José Campanha é um deles, nem vou falar quanto tempo que a gente se conhece, mas posso dizer que já passou dos 30. Então, quero agradecer ao pastor Paulo Mazzoni pelo privilégio de estar aqui com a sua linda igreja. Obrigado, pastor, e toda a sua linda equipe. Muito obrigado a vocês. Antes de pregar, só dizer que Deus tem nos dado a graça de trabalhar com pastores lá em Marília. Eu nem andava assim, não tinha tanto contato com Paulo, e a gente estava fazendo coisas muito parecidas. Ele fazendo aqui o DNA para pastores, e eu fazendo lá a imersão para pastores e líderes. Nós continuamos fazendo. E nós temos feito, agora a gente só faz 2 vezes por ano, 2 semanas por ano. As pessoas chegam lá na segunda, ficam até sexta. E a gente começa terça-feira, às 8 da manhã, vai até sexta, meio-dia. Bem intenso. E passaram por lá na nossa sede, mais de 19 mil pastores e líderes treinados nesses últimos anos, que fizeram nossa imersão lá em Marília. Mas já fizemos imersão no Rio, Mato Grosso, Porto Velho, Curitiba e outros lugares. Mas lá em Marília, no nosso banco de dados, temos registrado mais de 19 mil pastores e líderes que foram treinados. Uma vez por mês a gente oferece um café aos pastores e dá no café a média de 300 pastores cada café. Os pastores viajam 300 quilômetros, 400 quilômetros de toda a região, alguns até mais. E eles vão lá para uma reunião de 3 horas. Eles chegam lá, tomam um café mesmo, um cafezão mesmo. Depois tem workshops. E depois uma palavra. E eles têm ido. Então Deus tem sido muito misericordioso. Eu só estou dizendo para dizer que eu amo os pastores. E eu amo repartir com os pastores aquilo que Deus nos tem dado.
Mas agora à noite eu quero olhar para algo que acho que é bem interessante. Porque a gente tem atravessado o mundo em busca de uma chave para fazer a igreja crescer. Eu mesmo tenho ido à Coreia, Estados Unidos, conferências pelo Brasil, e eu sei que com você não é diferente. Onde você pode ir, você vai. A questão é, será que é isso? Será que é isso mesmo? Parece que nós estamos vivendo um tempo que a gente está muito mais preocupado com os métodos e a maneira de fazer as coisas do que com a essência de como devemos fazer as coisas. Eu não ia pregar essa palavra hoje à noite, mas durante a ministração aqui, eu vejo que o vento está soprando nessa direção e eu vou seguir o vento. Vamos lá? Isaías capítulo 61, versos de 1 a 3. Diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa, em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, vestes de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Quero falar com vocês hoje sobre esse tema, o Espírito Santo e Jesus. Eu sei que talvez você vai falar, o Domingos, mas o Espírito Santo é Deus, exatamente. Ele já conviveu desde a eternidade, correto. Mas eu quero olhar para o Jesus encarnado. Eu quero olhar para o relacionamento de Jesus com o Espírito Santo. E a partir daí, quero olhar para o meu e para o seu relacionamento com o Espírito Santo. Porque, ao meu ver, crescimento de igreja passa por aí. Eu comecei com uma pergunta: o que te move? O que te trouxe até aqui? Eu sei que a visão dessa igreja é fantástica, mas o que está te movendo? Qual é a visão que você tem sobre a pessoa do Espírito Santo? Eu não vou entrar em nada teológico nem doutrinado, pode ficar tranquilo. Mas a pior visão, às vezes, é aquela que nós temos de nós mesmos, a leitura que fazemos de nós mesmos, pelo conhecimento teológico que adquirimos, filosófico e intelectual de um modo geral. Essa é a pior visão. Vamos exemplificar. Eu estou começando a palavra, mas quero começar exemplificando para você entender a palavra. A igreja de Éfeso era uma igreja zelosa na doutrina. Ele não suportava os falsos apóstolos, ele descobriu. Mas Jesus olhava para aí, e essa era uma igreja tipicamente como as nossas igrejas. Tipicamente como as igrejas das convenções conservadoras. Zelosa. Gente zelosa na palavra, na pregação. Mas Jesus olha para eles e fala: vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês esfriaram. Para a igreja, a próxima igreja, eles falam assim, a igreja dizia: nós somos pobres. E Jesus olha para a igreja e faz outra leitura, fala: vocês são ricos.
Para a igreja de Sardes, que foi citada agora há pouco, eles diziam, nós somos avivados. E Jesus olha e fala, vocês têm nome que viva, vocês estão mortos. A igreja de Laodiceia, a leitura que eles faziam de si mesmo, o pastorzão e a igreja, a leitura que eles faziam de si mesmo era assim, nós somos ricos e abastados e nós não precisamos de nada. E Jesus foi olhar e disse, infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Ou seja, às vezes nós temos uma visão errada e nós estamos fazendo a leitura errada. Porque às vezes nós estamos olhando para o caixa da igreja e está tudo redondo, a administração está correta, nós estamos olhando para uma série de coisas e está tudo, parece que tudo direitinho, mas será que é só isso mesmo ser igreja? Ou será que tem uma dimensão maior? Queria começar pensando, e eu acho que você vai concordar comigo, que a pessoa mais cheia do Espírito Santo que já viveu na terra foi Jesus. Que o homem mais avivado que já pisou na terra foi Jesus. Acho que ninguém vai questionar um negócio desse. O verdadeiro cristianismo, nós entendemos, é Cristo e nada mais, nada menos. Nada mais, nada menos. Hoje, porém, eu quero mostrar para você como era o relacionamento de Jesus encarnado com a pessoa linda, maravilhosa, amorosa, que é o Espírito Santo. Jesus, ao vir a este mundo, ele viveu completamente na dependência do Espírito Santo. E assim, ele nos deixou um exemplo de como podemos agradar a Deus, o Pai, andando sempre na dependência, direção, unção e governo do Espírito Santo. Jesus nos ensinou que uma vida cheia do Espírito Santo é o caminho para a vitória sobre o pecado, o mundo e sobre todas as tentações do inferno. Com Jesus, nós aprendemos também que o ministério pastoral ou de liderança, de um modo geral, deve ser feito na dimensão do Espírito, ou seja, do Espírito Santo. E hoje eu quero te dar 4 palavras. E até o final, tudo que vamos falar gira em torno de 4 palavras. Eu vou te dar 4 palavras. Faz assim com os 4 dedos. Você diga assim, eu preciso ser revestido, possuído, ungido e movido pelo Espírito Santo. Tudo que nós vamos falar hoje gira em torno dessas 4 palavras. Revestido, possuído, ungido e movido pelo Espírito Santo. E eu estou certo de que qualquer pastor no Brasil ou em qualquer lugar do mundo que viver isso, que for um homem revestido pelo Espírito Santo, e que for completamente possuído do Espírito Santo, e que for completamente ungido pelo Espírito, e que for governado pelo Espírito, se mova na dimensão do Espírito, eu não tenho nenhuma sombra de dúvida de que essa igreja vai crescer naturalmente, porque o Espírito Santo é que traz as pessoas para a igreja. Onde o vento do Espírito sopra, as pessoas vêm para a igreja sem marketing. Nós fazemos todo tipo de marketing e as pessoas nos convertem. Mas se a gente viver nessa dimensão do Espírito, você vai ver a sua igreja lotar e superlotar. Diga amém. Olha a história de alguns homens e mulheres de Deus. Por que será que debaixo de neve algumas pessoas no passado faziam fila para ouvir uma mulher ou para ouvir um homem cheio do Espírito Santo? E por que será que a gente usa todo tipo de marketing? Nós usamos Instagram, Facebook, nós usamos tudo que é rede social para tentar atrair e nós não atraímos. Porque nós resolvemos confiar muito mais na tecnologia de um negócio assim do que na pessoa do Espírito Santo. Nós invertemos.
Parece que nós estamos dizendo para o Espírito Santo, deixa comigo, eu sei como fazer as coisas. Vamos lá? Então, quero começar com uma coisa bem elementar, não para te contar história, não para te ensinar nada, mas para te levar, quem sabe, de volta àquele caminho que Deus quer que eu e você trilhemos. E isso é para a gente não esquecer. Em primeiro lugar, então, nós vamos lá, eu quero que você diga isso comigo. Jesus foi gerado e nascido pelo Espírito Santo. Vamos lá? Diga de novo. Então, a primeira coisa que eu quero pensar com você é que Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Lucas 1, verso 35. Quando o anjo Gabriel está falando com aquela moça, e ela pergunta para o anjo, como é que eu vou ser mamãe? O anjo diz, você vai ser mamãe. E ela diz, como? E ela diz, não tive relação sexual com homem algum. E ele diz, descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso que há de nascer de ti será chamado Santo Filho de Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo. O corpo físico de Jesus Cristo no ventre de Maria foi gerado pelo Espírito Santo. Mateus 1, verso 20. Se olharmos para o Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 20, o anjo aparece a José e fala com ele. José estava pensando de não casar mais com Maria, e o anjo vai até ele e diz, o texto diz, enquanto ele ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em sonho, e disse, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Diga amém, irmãos. Amém. O texto diz, o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E aí o verso 18, eu quero deixar o verso 18 para depois. Mateus 1, 18. Mateus escreve assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Grávida do Espírito Santo. Por isso que essa afirmação, Jesus foi gerado e nascido do Espírito Santo. Até aí tudo bem, você não tem nenhuma dificuldade, mas vamos lá. A boa notícia é que o Espírito Santo também gerou você no ventre da sua mamãe, diga amém. Amém. Ele gerou você. Jó 33, 4, a palavra diz, o Espírito do Senhor Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá a respiração e a vida. Ou seja, o Espírito de Deus fez você, gerou você no ventre da sua mamãe. Salmo 139, 13 e 14, o salmista diz, pois tu formaste o meu interior, e tu me teceste no ventre da minha mãe. E ele começa a dizer, eu te dou graças por isso, porque isso é algo lindo, isso é algo maravilhoso demais, é o que escreve o salmista. O Espírito Santo de Deus também promoveu o seu novo nascimento. Quando Jesus está falando com Nicodemos, João 3, de 5 a 8, ele diz assim, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Diga amém. Amém. Até aí tudo bem. Jesus gerado e nascido do Espírito Santo. Você gerado, e se você nasceu de novo, você nasceu do Espírito. Amém? Amém? A questão começa a partir de agora. Porque a segunda coisa que quero enumerar com você hoje à noite, e eu quero que seja didático com você.
Usa a sua mão assim, vamos usar a mão para você nunca mais esquecer. Diga assim primeiro, diga Jesus. Usa o dedinho lá, vai. Usa, você tem o dedinho, você não é como alguém que falta um dedinho, né? Então pode usar o dedinho. Diga assim, Jesus, gerado e nascido do Espírito Santo. Agora a segunda coisa, diga Jesus, revestido pelo Espírito Santo. Nessa parte eu quero dar um salto para 30 anos quase, porque o primeiro ponto da mensagem é lá atrás, Jesus sendo gerado no ventre de Maria e nascido pelo Espírito Santo. Mas agora eu quero olhar para o batismo de Jesus. É interessante porque esse ponto, os quatro evangelistas combinam, os quatro evangelistas concordam. Mateus, Marcos, Lucas e João falam as mesmas coisas. E vamos olhar alguns desses textos. Primeiro texto que eu quero olhar com você, Lucas capítulo 3, verso 21 e 22. O texto diz: e aconteceu que a ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: tu és meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Diga amém. Olha aí, agora Jesus está sendo batizado. E quando ele sai da água, o Espírito Santo desce. E nesse dia o Espírito Santo tomou uma forma. Você sabe que o Espírito Santo não é uma pomba, não é uma energia, não é um vento, não é um fogo. Mas ele toma a forma de uma pomba. E ele pousa sobre Jesus. E ele permanece sobre Jesus. Diga amém. Ou seja, após o batismo no Rio Jordão, Jesus foi revestido, diga revestido, pelo Espírito Santo. A questão é, você já foi revestido pelo Espírito Santo? Porque eu tenho para mim que nossa cabeça está muito mais cheia de luz do conhecimento teológico e conhecimento técnico e o conhecimento metodológico do que do Espírito Santo. E se nós queremos ver o Brasil vivendo um avivamento, e se nós queremos ver nossas igrejas se movendo na dimensão do céu, e se nós queremos atrair o céu na terra outra vez, e se nós queremos a cultura do céu outra vez, precisamos entregar o governo da nossa vida a quem de direito? A pessoa do Espírito Santo. Esse revestimento é que faz a diferença. Encontramos isso em toda a Bíblia. Juízes 6, por exemplo, verso 34, o texto diz que quando Gideão tocou o chofar, o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Esse revestimento, eu entendo que é algo muito mais por fora. É como se o Espírito de Deus vestisse Gideão. E a partir dali, os movimentos de Gideão eram os movimentos do Espírito Santo. O que faz a diferença na vida de um homem e de uma mulher de Deus é se ele é revestido pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo vestiu as vestes dele em você. E se você se move nessa dimensão do Espírito. A igreja atual se tornou muito humanista. Agora já está aí no Brasil a teologia inclusiva, o universalismo, já tem tanta coisa aí, que não tem mais quase nada de palavra de Deus. Nós temos que amar todos, mas achar que todos, do jeito que estão, vão para o céu é heresia. Amém ou não amém? Amém. Ou está errada a doutrina do novo nascimento? Nós temos que amar a todos e pregar a todos, mas a doutrina do novo nascimento ainda está de pé e continuará até no último dia. Mateus capítulo 3, verso 16 diz: batizado Jesus saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. As mesmas palavras.
Nesse dia o Espírito desceu de forma visível. Forma visível, diga visível. Mas a gente não crê mais nessas coisas. A gente deixou de lado essas coisas, afinal de contas, nós temos a cabeça cheia de luz e conhecimento. Por isso que o nosso coração está uma pedra de gelo. E aí a Nívia falava aqui agora há pouco, desde quando você entrou no piloto automático? Eu responderia assim, desde quando nós passamos a confiar mais nos métodos do que no Espírito Santo. Porque nós achamos que nós sabemos. E quando nós achamos que nós sabemos, nós deixamos ele de lado. João capítulo 1, versos 32 a 34. Então João deu o seguinte testemunho. Eu vi, olha o que o João Batista está dizendo. Eu vi o Espírito Santo descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. E João continua. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico, este é o Filho de Deus. João disse: eu vi o Espírito descer. Meu irmão, o culto não pode ser apenas um culto. Uma coisa é um culto que fazemos domingo após domingo, ou sei lá o dia, sábado após sábado, diante da onipresença de Deus. Diante da onipresença, meu irmão, se você estiver no submarino, a onipresença está lá, no supersônico a onipresença está lá. Mas o culto não é para isso. O culto tem que nos levar a uma experiência real, pessoal e prática com a pessoa do Espírito Santo. Quando a igreja se reúne, a expectativa não é como será o louvor hoje, o que o pastor vai pregar hoje. Não é para você, não diz respeito a você. A expectativa é o que o Espírito Santo vai fazer hoje no meio da igreja. Qual vai ser o mover do Espírito? A expectativa é que o Espírito se mova. Uma coisa é o culto diante da onipresença. Outra coisa é uma adoração que atrai a presença manifesta de Deus. É uma diferença do dia para a noite. Culto onde a gente tem apenas informação intelectual é uma coisa, mas o culto onde a presença manifesta, a presença de Deus está manifesta, você nem precisa pregar muito. Eu sei que vocês têm experiências assim. Mas nós temos que atrair a presença do Espírito de novo para o meio da igreja. Isso depende da pessoa do pastor. Porque se o pastor não quiser, não vai acontecer. Porque o Espírito vai respeitar a tua individualidade. Ele é cavalheiro. Ele vai respeitar. Mas se você tiver fome, se você tiver sede por mais dele, e se você levar isso para a tua liderança, e se você levar isso para o teu pessoal do louvor, se você passa isso e dizer: nosso culto vai ser 100% vertical, nós não vamos fazer quase nada horizontal, o culto é da terra para o céu, da terra para o céu, nós vamos nos juntar aos querubins, aos serafins, aos 4 seres viventes, aos 24 anciãos, aos milhões de anjos, aos milhões de salvos que estão lá, nós nos juntamos, nós ligamos a terra ao céu, então o céu se manifesta na terra, no meio da igreja. Uma diferença enorme. Enorme. Eu lembro que eu poderia contar algumas histórias, ou muitas histórias para você. Mas lembro que ano passado nós estávamos no culto. Já no final do ano, quase no final do ano. E o Israel estava dirigindo o louvor. Começamos o culto, era o terceiro culto. E quando começou a tocar a terceira música, cantou a primeira, a segunda. E quando começou a cantar a terceira música, eu olhei
E as pessoas começaram a cair no meio do auditório. E a minha esposa é bastante assim, certinha, tudo certinho. Fez o IB, toda iberista. E quem fez sabe o que eu estou falando. E quando eu olhei, ela estava no chão. Eu olhei para a esposa do outro pastor, estava no chão. E eu vi, as pessoas tinham vindo para mim, todas no chão. Ninguém pôs a mão. Ninguém fez nada. Mas a glória do Senhor se manifestou. A glória do Senhor estava lá. E você não precisa falar nada. Mas sabe de uma coisa? Eu fiz assim para o Israel. Vai. Não precisa ir lá hoje não. Pode ir. Vai. Normalmente o culto tem que acabar às 9h30. Esse culto lá das 7h30 tinha que acabar umas 9h30, 21h30. Eu falei, eu não quero nem ir hoje. Porque a presença de Deus estava tão intensa. Para que ir lá atrapalhar? Deixa eu falar uma coisa, pastor. Olha para mim. Sabe qual é o seu maior ministério? É não atrapalhar a obra do Espírito Santo no meio da igreja. Se você não atrapalhar o Espírito Santo, você está fazendo o maior ministério. Porque se você deixar, Ele faz. E o culto acabou. E as pessoas continuaram no chão. E teve uma esposa de um pastor que saiu de lá 11 da noite. E várias pessoas saíram de cadeira de roda. É sério, às vezes em alguns lugares as pessoas vão com de cadeira de roda e saem andando. Em alguns cultos lá as pessoas entram andando e saem de cadeira de roda. Porque elas não tinham condições, elas tinham que ser carregadas. Eu estou falando verdade, eu sou batista, da Convenção Batista Brasileira. Agora, presta atenção. E aí, eu perguntei, quando terminou, escuta isso. Eu estou contando uma história só. Para a glória de Deus, não para chamar atenção para nós, longe de nós, por favor. Mas presta atenção numa coisa, quando terminou tudo aquilo, eu perguntei para uma das pessoas que estava lá, o que aconteceu? Que vocês tudo caíram quando começou a terceira música. E as pessoas começaram a dizer, pastor, Deus nos tocou hoje à noite. E muita gente começou a teve visão aberta, dentre ela e minha esposa. E ela disse, Domingos, você não está entendendo. Tinha tanto anjo aqui quando tinha pessoas no auditório. O céu se manifestou. Mas a esposa do pastor que ficou até depois das 11, eu encontrei ela já lá para sexta-feira, naquela semana. E eu perguntei, minha irmã, o que aconteceu que você ficou embaixo da cadeira lá até depois das 11 e pouco lá? Ela falou assim, pastor, na oração das mulheres antes de começar o culto, eu pedi a Deus que eu queria ver anjos. Ela disse, eu nunca tinha tido visão aberta, pastor. Mas eu pedi que eu queria ver anjos naquela noite. Ela disse, eu estava tão cansada. Eu estava querendo desistir de uma série de coisas. Eu pedi que eu queria ver anjo. Ela disse, pastor, na segunda música, quando eu levantei minhas duas mãos, vieram 2 anjos gigantes. E um segurou no meu braço direito, outro segurou no meu braço esquerdo e eles me levaram até lá. Ela disse, eu vi a glória do céu. E eu disse, e o que os anjos cantavam? E ela não esperou nem 5 segundos. Ela disse, santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. E ela disse, eu não queria mais voltar. Ela disse, mas o Senhor disse que o propósito dele ainda não terminou para mim. O culto tem que levar as pessoas a uma experiência assim. É claro que Deus é criativo, vai dar a experiência que Ele quiser. Mas um culto que não traz experiência com o Espírito Santo está apenas alimentando o ego e o intelecto. Está apenas informando, não está transformando. Nós não pregamos para informar,
Nós pregamos para autoconfrontar, para que a partir da autoconfrontação as pessoas sejam transformadas pelo poder do Evangelho de Jesus. Lucas capítulo 24, verso 49. Jesus, após a sua ressurreição, olha o que ele disse aos seus discípulos: eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Queridos e amados pastores, Jesus está falando aqui com homens que tinham andado com ele 3 anos ou 3 anos e meio. Gente salva, gente que o nome estava lá no livro da vida. Lucas 10, verso 20, Jesus disse: não fiquem alegres porque os demônios estão submissos a vocês, mas se alegre porque o nome de vocês está escrito no céu, e o seu nome está lá. Eram salvos, era gente que já tinha ministrado cura, era gente que tinha expulsado demônios, era gente que tinha visto toda a sorte de milagres. E Jesus chega para esses homens que tinham andado com ele 24 horas por dia por 3 anos, e Jesus diz: permaneçam na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós estamos querendo resultados sem esse revestimento. Nós estamos querendo crescimento sem esse revestimento. E aí nós conseguimos adesões e não frutos espirituais. Terceiro lugar. Diga comigo: Jesus foi cheio do Espírito Santo. Diga: cheio do Espírito Santo. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 1. Lucas 4, 1. É interessante porque Lucas, como ele é atento a esses detalhes. Lucas 4, 1, ele diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Ser cheio é ser possuído do Espírito Santo. Eu sei que essa palavra possuído assusta, mas não fique assustado, porque ela é realidade na vida dos homens de Deus desde o Velho Testamento. A gente fica assustado, porque quando a gente fala possuído, você já pensa logo em demônio. Espera aí, quem é um demônio? É um anjo caído. E se um anjo caído que virou demônio pode possuir uma pessoa, por que você não pode ser possuído plenamente pelo Espírito Santo de Deus? 1 Samuel, capítulo 16, verso 13. A Bíblia diz sobre Samuel, que ele chega na casa de Jessé. 1 Samuel 6,13, quando Samuel pegou o chifre de azeite e derramou na cabeça do Davi. Sabe o que a Bíblia diz? Quando o azeite foi derramado sobre a cabeça de Davi, o texto diz que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Literal, sabe o que está escrito lá? Literal, pode olhar. Literal está assim: o Espírito do Senhor possuiu Davi. O Espírito de Deus possuiu Davi. Ungiu e possuiu. Foi por isso que ele se tornou adorador por excelência. Porque depois de Jesus, o maior adorador que tem na Bíblia é Davi. O cara que tem coragem de tirar o manto real e pular e dançar no meio da rua, e não importa quem está olhando para ele, não importa se vai ter crítica da esposa, não importa quem está falando. O cara que ergueu o tabernáculo de adoração em Israel, e que durante 33 anos do reinado dele, mais os 7 anos, os primeiros 7 anos de Salomão, a adoração nunca parou em Israel, nem de dia e nem de noite. Sabe por quê? Gente cheia do Espírito Santo se torna adorador. Mas eu quero dizer uma coisa para você agora, pastorzão, pastora. Uma pessoa cheia do Espírito Santo ainda não está pronto para pregar. Ficou chocado? Pois é. Pela receita de Jesus, uma pessoa cheia do Espírito Santo ainda não está pronto para liderar a célula. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não está pronto para pastorear. Se eu não te mostrar isso na Bíblia, não vale. Mas eu estou te mostrando a Bíblia.
Você vai dizer, ô pastor, escute isso. Eu quero que você fique chocado mesmo. Vou repetir, uma pessoa cheia do Espírito Santo não está pronta para pregar, nem para ensinar, nem para liderar uma célula. Vamos imaginar Jesus, com 12 anos, Jesus entre os doutores, lembra daqueles 3 dias no templo? Ele sabia bem quem ele era. E com 12 anos, depois de 3 dias lá conversando com os doutores, quando José e Maria chegam lá, e ela fala assim, filho, por que você fez isso? E Jesus fala assim, eu estava cuidando dos negócios do meu pai. Ou seja, com 12 anos ele sabia quem ele era. Mas vamos imaginar Jesus com 18 anos, cheio de gás, jovem, forte. E aí ele vê uma possessão, o demônio encara ele. Ele olha para o demônio olha para ele. E ele sabe que pode expulsar. Mas o que acontece? Não. O pai diz, ainda não chegou a sua hora. Vamos olhar para Jesus com 21 anos, ele está mais maduro ainda, e aí ele olha para uma viúva, uma mulher que perde um filho, está indo enterrar, e ele fala, pai, o pai diz, ainda não. Vamos lá, Jesus com 28 anos, e está quase na hora, e ele vê alguém aleijado, ou um leproso, ele fala, pai, ainda não. Agora, Jesus é batizado, e ele pode falar, pai, está na hora, ainda não. Revestido com o Espírito Santo, pronto, ainda não. Cheio do Espírito Santo, ainda não. Deixa eu te dizer, uma pessoa cheia do Espírito Santo, seguindo o modelo de Jesus, está pronto para começar a orar. Amém ou não amém? Está comigo? É o que está escrito na sua Bíblia e na minha Bíblia. Jesus, cheio do Espírito Santo, saiu do Jordão e foi para o deserto orar. Sabe por que você não ora? Sabe por que a igreja brasileira não ora? Sabe por que nós pastores temos dificuldade de orar? Sabe por que eu estou colocando nós? Sabe por que nós temos dificuldade de orar? Porque nós não estamos cheios do Espírito Santo. Porque o dia que você for cheio do Espírito Santo, a oração nunca mais será um peso, a oração será um prazer. A oração será um peso quando você ainda não está cheio do Espírito Santo. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, a oração é um prazer, é o seu maior prazer, a sua maior alegria. E sabe o que eu aprendi? O que é orar? Eu aprendi que orar não é fazer aquela lista enorme e dizer, hoje a minha necessidade é essa, e enumerar 1000 coisas para Jesus. Eu aprendi que orar não é isso. Sabe o que eu aprendi que orar? Como é que eu aprendo sobre a oração? Que orar é eu me juntar ao Espírito Santo aqui na terra e a Jesus à direita do Pai. Eu me junto ao Espírito, porque Romanos 8:26 nos diz que nós não sabemos orar como convém, e o Espírito então nos ajuda e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo pega debaixo do nosso ombro, e aí sabe o que eu aprendi? O que é orar? É você chegar para o amado Espírito Santo e falar, querido amado Espírito Santo, qual é o peso que está no coração do Pai hoje? O que o céu quer que eu ore hoje? É diferente daquela listinha. Você se junta ao Espírito, e o Espírito vai dizer, hoje é isso. Você vai orar pela igreja, você vai orar pela sua liderança, mas tem dia que Ele vai te levar. Hoje você vai orar pela igreja perseguida, lá da China, lá do Oriente Médio. Hoje você vai orar pela igreja lá do mundo muçulmano. Você vai orar pela igreja lá na Coreia do Norte. E o Espírito vai te levar para dimensões que você nem imagina. Porque o Espírito conhece o coração do Pai. É diferente da gente com aquela listinha lá, dizendo, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, você se junta ao Espírito Santo. Jesus está orando por nós nesse momento, à direita do Pai. Nós somos sacerdotes para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E o Espírito Santo quer pegar conosco, porque Ele conhece a mente do Pai. Ele conhece o coração do Pai. Então, eu quero te encorajar, a partir de hoje, antes de orar, pergunte ao Espírito Santo. Espírito Santo, qual é o caminho da oração hoje? Eu vou te falar alguma coisa aqui. Não fique assustado, mas sabe, pode ser que tem dia que Ele vai te guiar no português mesmo. Mas pode ser que tem dia que Ele vai te guiar na dimensão dEle, na linguagem dEle. Você está pronto para isso ou não? Ou você quer estar no controle? Porque se você vai para o nível do Espírito, o controle é dEle. Vou repetir, se você vai para o nível do Espírito, o controle não é mais seu, é dEle.
Pega a mãozinha e fala assim: Jesus, olha comigo, Jesus, gerado e nascido do Espírito Santo. Em segundo lugar, diga: Jesus, revestido pelo Espírito Santo. Agora diga: Jesus, cheio do Espírito Santo. E porque ele foi cheio, ele foi para o deserto orar. E ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum e oração. Então eu aprendo que alguém cheio do Espírito Santo está pronto para começar a orar e jejuar. Porque Jesus, cheio do Espírito Santo, não expulsou demônio, não curou ninguém. Quando ele sai dos 40 dias, Lucas registra algo lindo. Lucas 4,14, quarto lugar. Diga agora: Jesus, no poder. Deixa eu falar uma coisa para você, pastorzão. Se o teu povo te responder assim, no próximo domingo você está na roça. Participa comigo, vamos lá? Diga: Jesus, no poder do Espírito Santo. Lucas 4,14. Lucas vai dizer assim para a gente: então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para Galileia. Aí sim, ele começou a pregar. Foi assim, pastor, que você começou a pregar? Não foi assim comigo. E eu sei que não foi assim com a maioria aqui. Eu fui para o seminário, fiz um bacharel em teologia, aprendi uma série de coisas sobre homilética, hermenêutica e teologia sistemática e outros, teologia, mais de 40 matérias. Fui um bom aluno. E aí os caras falaram: está formado, vai. E eu fui. Quebrei a cara pra caramba. Fui ser pastor em Curitiba, centro de Curitiba. Pastorei a Igreja Batista Bom Retiro, 7 anos. Um bairro espírita. Um bairro bem a 3 quadras da prefeitura de Curitiba. Aí eu fui descobrir que todo o conhecimento teológico que eu tinha não expulsava demônios, não curava enfermo e não fazia nada. E eu lembro que um dia eu fui visitar uma senhora com câncer, uma polaca. No sul do Brasil tem muitos poloneses, descendentes de poloneses, de alemães, de italianos. E eu tinha bastante tipo de gente lá, a igreja era pequena, mas todos eles, o mais pretinho da igreja era eu quando cheguei lá. Depois os pretinhos criaram coragem, porque agora tinha um pastor pretinho, eles foram também. Mas agora, presta atenção, fui visitar uma polaca. Sabe o que ela falou para mim? Ela olhou para mim e ela disse: pastor Domingos, no próximo domingo você não vai me ver na igreja. Ela estava com câncer. Eu disse: por quê? Ela falou: eu vou lá na igreja do pastor. E ela disse o nome: porque ele crê na cura, pastor Domingos. O que ela estava me dizendo? Ela estava sendo leal. Ela teve coragem de dizer. E aqueles que não tiveram coragem de dizer? Ela estava dizendo: ó, cara, você prega bem, você ensina legal, mas você não ministra cura, e eu estou precisando de cura. E ela foi na igreja. Vamos chamar ele de José. Do pastor José. E aí eu peguei minha agenda, peguei o telefone, liguei para ele: José, eu preciso falar com você, cara. Eu falei: cara, me ensina sobre cura. Sentei com ele uma manhã toda, fala comigo sobre cura. Ninguém tinha falado sobre esse seminário. Eu acreditava em milagres, eu tinha ajudado meu pastor a expulsar demônios, mas eu mesmo não tinha poder para isso. Agora eu estava com a cabeça cheia de luz, mas eu não tinha a autoridade espiritual. E é o poder do Espírito Santo que traz a autoridade espiritual. E ele falou comigo, falou. Mas na hora que ele falou de ungir com óleo, eu comecei a usar minhas aulas de apologética. Eu tinha sido um bom aluno de apologética. Eu comecei a usar, não, mas isso aqui, não, mas isso. E aí ele, com toda a educação, falou: cara, foi você que me procurou. Rapaz, só estava levando lambada. Da mulherzinha agora do pastor José. Cara, pensa no negócio. Mas eu aprendi. Um dia caiu na minha mão uma apostila, que era uma xerox, da xerox.
que falava da vida de oração dos pastores da Coreia, e eu era um cara que orava. No seminário eu já orava 2 horas por dia. Eu orava toda noite, das 11 à meia-noite, das 5 às 6 da manhã. Eu orava 2 horas por dia desde o seminário. Eu era um tradicional que orava. Verdade. Pensa no tradicional que ora, porque a maioria dos tradicionais não ora. Eu era um tradicional que orava. Mas quando caiu aquela apostila, foi um start. Eu voltei para a igreja, 5 horas da manhã, frio de Curitiba, aquele frio às vezes de 2 graus, de 4 graus. E eu estava lá, 5 horas da manhã, sozinho muitas vezes. Às vezes algumas irmãs piedosas, às vezes um grupinho pequeno. E eu estava lá, e Deus mudou a minha vida. Já que eu estou contando, vou contar mais essa. Eu estava no mestrado aqui em Viçosa, Minas Gerais. E eu estava no 3º ano do mestrado. Fazendo um mestrado em missiologia. Que eu nem concluí depois. Faltando uns 4 módulos lá. Nesse mestrado aí. Mas eu estava orando muito. E eu tinha lido um livro. Pequenininho. Chama Celebração da Disciplina. Que todo mundo já leu. Mas em um dos capítulos, o cara fala assim, o George Foster, ele diz, olha, o pastor tal orou e jejuou 5 dias e 5 noites. E quando ele terminou os 5 dias de jejum, ele olhava para os caras e ele via o espírito maligno que estava agindo nas pessoas. Eu falei, eu quero isso. Fiz 5 dias e 5 noites de jejum e oração. Total. Fala comigo, e aí? Nada. Aí eu fiz 21 dias. 21 dias, cravado. Fala de novo, e aí? Nada. Mas um dia eu estava aí no CEM, Centro Evangélico de Missões. Lembra daquela revista Ultimato? Elben César, aquele pessoal todo, eu estudei ali. Eu vinha de Curitiba e ficava 15 dias. Em julho, 15 dias em fevereiro, e às vezes em outubro. Sabe de uma coisa? Um dia resolvi fazer um jejum. Tinha acabado aqueles 21 dias, fui fazer mais um dia de jejum com 3 amigos. Olha o trio. Um assembleiano, lá do Piauí. Um presbiteriano do Brasil. E um batista. Presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Curitiba e vice-presidente dos batistas do estado. Agora, presta atenção nisso. Passamos o dia todo jejuando e orando. A gente se ajoelhou uma hora, das 11 da manhã às 3h30 da tarde, sem levantar. Aí terminamos esse período, nós estávamos desde de manhã lá, nós falamos, vamos subir o monte. Aí fomos subir o monte. Você vai dar uma risada agora, mas tudo bem. O Sandro cantou tanta coisa que eu preciso falar isso. Subimos o monte. E ficamos lá. Mal começamos a orar no monte, sentado, porque o monte era muito íngreme. Tinha bastante eucalipto. E aí o presbiteriano começa a falar em língua aqui, o cara parecendo do Brasil, o cara começa a falar em língua do meu lado. Rapaz, o cara orava 5 horas por dia. Ele só orava e estudava. Ele é missionário hoje em um dos países aqui da América Latina. Ele orava 5 horas por dia e ele começa a falar em línguas. O pentecostal do meu lado nem se fala, o outro lá. E eu no meio, e nada. Daqui um pouco o presbiteriano, sentado no chão, orando, ele diz assim, estou vendo um anjo. E ele fala assim, e ele é gigante. E ele fala, eu nunca tinha visto o rosto dele. E ele fala, mas agora eu vi o rosto dele, é igual o rosto de um cordeiro. E ele começa a descrever o que o anjo está falando. E o anjo estava falando o que ia acontecer em Brasília naquele ano. E ele começa a dizer, vai ter um problema muito sério lá no Palácio do Planalto. E ele começa a descrever tudo o que ia acontecer com aquele presidente que foi cassado. Em cima do monte. São nós 3. E aí no meio de tudo isso, eu olhei para Deus. Eu tinha lido um livrinho, Poder através da Oração. E no livro tem um raio assim na capa. Tum.
Mas eu estava desesperado por mais de Deus. Eu cheguei para Deus naquele momento e falei: Deus, se é verdade o que o meu amigo está dizendo aqui, e que o meu outro amigo está dizendo aqui, se é verdade, manda um raio na minha cabeça agora. Eu nem fechei a boca e o raio caiu na minha cabeça. Eu estou falando sério. Deus mandou um fogo na minha cabeça. Eu estou falando sério. Eu perdi todas as juntas, todos os movimentos. Eles me esperaram 1 hora, 2 horas para ver se eu conseguia descer. E sabe como que esse batista desceu do monte? Carregado por um pastor assembleano e um presbiteriano. Eles me carregaram até no alojamento. E me jogaram na cama lá. E aí eu fiquei lá. E quando eu comecei a recuperar as forças, eu disse: Deus, por que tudo isso? Ele falou: você não falou que o vaso está na mão do oleiro? O oleiro faz com o vaso o que ele quiser. Eu disse: mas então por que eu apaguei desse jeito? Por que aconteceu isso? Ele falou assim: vai para Daniel. Vê o que aconteceu com Daniel quando ele teve aquela visão. E ele foi me levando e mostrando isso. Sabe, a minha vida nunca mais foi a mesma. Aquilo foi uma das primeiras experiências. Sabe o que aconteceu nos próximos dias? Meus olhos foram abertos para o mundo espiritual. E eu posso dizer uma coisa: pela misericórdia de Deus, eu já vi o mundo espiritual tantas vezes, que chegou o momento que eu pedi para parar de ver algumas coisas. Eu não sou de compartilhar isso. Eu estou compartilhando isso para quebrar paradigmas aqui hoje à noite. Porque se você se render ao Espírito, Ele vai fazer do jeito dEle. Sabe por que isso é necessário? Porque não existe missão bem-sucedida para Deus sem o poder do Espírito Santo. Jesus não curou ninguém, não pregou, não ensinou até que ele recebeu o poder do Espírito Santo. Jesus, o santo Filho de Deus, só começou a ensinar e a pregar no poder do Espírito Santo. Sabe por que nós estamos com problemas? Porque nós enchemos nossa cabeça de treinamento, nós enchemos nossa cabeça de teologia, e nós vamos para a igreja, e nós queremos ganhar o mundo na base do nosso conhecimento teológico, filosófico, intelectual. E eu quero te dizer, não funciona, não funciona. Sabe o que traz para você, pastor? Canseira. Está cheio de pastor cansado, está cheio de pastor frustrado, está cheio de pastor esgotado espiritualmente, porque está vivendo um ministério só na dimensão da terra para a terra. E hoje eu quero te convidar de uma dimensão do céu para a terra, do céu para a terra, do céu para a terra. Pastor, não é no braço da carne, pastor. É no poder do Espírito Santo de Deus. No dia de Pentecoste, aquelas pessoas que chegaram até o cenáculo. O Pentecoste não foi no templo, não foi no pátio do templo, foi no cenáculo, lá no centro, num salãozinho, que só cabia os 120 mal que estava lá. Não era um culto, ninguém tinha endereço, ninguém tinha WhatsApp, ninguém tinha Facebook, ninguém tinha nada dessas parafernálias que nós usamos, eles não tinham nada disso. Mas o vento soprou na cidade, e milhares de pessoas começaram a sair dos seus bairros, sem convite, sem endereço. Mas os ventos estavam soprando, e se você perguntasse para uma daquelas milhares de pessoas, para onde você está indo? Eles iam dizer, eu não sei, mas uma força está me empurrando para o centro da cidade, dizendo que lá tem resposta para a minha vida, lá tem solução, lá tem resposta. E eles foram convergindo, alguns andaram talvez 12 quilômetros, 10 quilômetros,
8 quilômetros, eu não sei, 5 quilômetros, mas eles foram a pé, eles foram, e 9 horas da manhã, sem endereço, escute isso, pastor, sem endereço, sem mídia, sem marketing, milhares de pessoas encheram aquelas ruas, 3.000 se converteram sem convite. E aí, pastor, vai continuar confiando só nas redes sociais? Vai continuar confiando nas mídias? Ou vai clamar para que o vento do Espírito sopre na sua cidade? É o vento do Espírito, é o convencimento do Espírito, é o agir do Espírito que traz as pessoas. Eu poderia te contar N história de pessoas que estavam nas suas casas, que estavam em algum lugar, e ouviram uma voz: sai de onde você está, vai lá na igreja, entrega a sua vida para Jesus. Eu tenho pessoas lá que estavam bebendo, nunca tinha entrado numa igreja, e de repente o Espírito Santo fala em voz audível: paga a conta, vai lá na igreja batista, entrega a vida para Jesus. Hoje são obreiros junto conosco. É o Espírito que faz. Vou repetir, não existe missão bem-sucedida sem a unção do Espírito Santo. Antes de Deus nos dar uma missão, Ele dá a unção. Pode pegar qualquer personagem do Velho Testamento. Antes de desenvolver qualquer trabalho, eles receberam a unção do Espírito. Davi, que eu falei, ele foi ungido 12 anos antes. Só 12 anos depois de ser cheio do Espírito é que ele foi ser rei. Pega qualquer personagem do Velho Testamento, pega qualquer um do Novo Testamento. Jesus não autorizou a gente pregar sem o poder do Espírito Santo. Vou repetir, Jesus não autorizou a gente pregar sem o poder do Espírito Santo. E a última coisa que eu quero enumerar. Vamos usar a mãozinha aí, para a gente recapitular. Olá? Vamos recordar? Vamos ser didático? Rapidamente, diga comigo: Jesus, gerado e nascido do Espírito Santo. Diga: Jesus, revestido pelo Espírito Santo. Agora diga: Jesus, cheio do Espírito Santo. Agora diga: Jesus, no poder do Espírito Santo. Agora diga: Jesus, ungido pelo Espírito Santo. Lucas 4, 18 e 19. Lucas 4, versos 18 e 19. O texto diz assim, para cada um de nós: Jesus chega em Nazaré, ele vai na sinagoga, ele pegou o rolo, o livro do profeta Isaías, e ele leu as palavras que eu li hoje, Isaías 61. E ele leu as seguintes palavras: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Coloca a mão na cabeça e diga: sobre mim. Pode colocar, não é sessão de descarrego não. Diga: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele leu: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Você sabe que a palavra Jesus, o Messias, significa ungido de Deus. Ungido pelo Espírito. Olha como é que Jesus fez o ministério. Gerado e nascido do Espírito segundo a carne. Revestido pelo Espírito. Cheio do Espírito. No poder do Espírito. E ele se move na unção do Espírito. Na unção do Espírito. Pastor, com todo respeito, pastor Lico está aqui, é assim que você está fazendo o ministério? O seu ministério é nessa dimensão. Hoje eu quero te convidar, eu e você, a nos arrependermos. Porque o Espírito Santo se tornou a pessoa mais ignorada na igreja.
mais esquecida na maioria das igrejas. Nós sabemos fazer a máquina funcionar. Nós sabemos administrar bem. Nós sabemos como fazer bons shows. Nós sabemos como fazer amar a atenção das pessoas. Mas eu te pergunto, isso está funcionando? Será que é isso ser igreja? Houve um dia que eu peguei uma folha de papel em branco. Coloquei meu nome, assinei, coloquei a data. E mandei fazer um quadro, está lá no meu escritório. E às vezes as pessoas entram lá e falam, ficam olhando, o que significa esse quadro em branco? Com a sua assinatura, significa que eu não estou no controle. Que o Espírito Santo é quem escreve a história. Que Ele que é o pastor dessa igreja. Atos, eu quero ir para Atos, para a gente encerrar. Atos, capítulo 10, verso 38. Atos 10, 38. Lucas escreve, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Bem, você acha que eu vim aqui apenas para contar isso sobre você? Você já leu na sua Bíblia. Talvez você leu com os olhos fechados, mas você leu. Olhos espirituais que eu estou dizendo. Não, eu vim aqui para te dizer uma coisa nesse final. Tudo que eu preguei, eu quero resumir agora em algumas frases. Se Jesus, o Santo, Santo, Santo Filho de Deus, quando veio a esse mundo, precisou ser gerado e nascido do Espírito, precisou ser revestido do Espírito, precisou ser possuído, cheio do Espírito, precisou do poder do Espírito, precisou da unção e do governo, porque quando ele diz o Espírito do Senhor está sobre, significa duas coisas, unção e governo, unção e governo. Se Jesus precisou ser ungido e governado pelo Espírito, olha para mim, quem sou eu? Quem é você? Para achar que podemos fazer as coisas no nível da carne e ter os mesmos resultados. Pastor, eu quero te falar uma coisa. O ministério fora dessa dimensão é cansado, é cansativo e enfadonho. Esgota. E pode levar a outras consequências. Se Jesus precisou disso, por que nós estamos fazendo diferente? Eu estou certo que qualquer pastor, qualquer pastora, qualquer líder, que for revestido pelo Espírito, que for possuído do Espírito, pelo Espírito Santo, que for ungido pelo Espírito, que se mova na dimensão do Espírito. Eu estou certo de que qualquer pastor que fizer isso, vai ter o sucesso que nenhum método pode te dar. Você está anos cansado tentando encher a igreja. Eu creio que o que te mostrei aqui hoje é o caminho. Vamos ficar em pé. É a Nívia que está ali? Nívia, você pode vir aqui? Eu sei que o pessoal da banda não está aí, mas... Eu vou pedir a Nívia aqui. Eu tenho alguns minutinhos e está acabando e eu quero orar com você. Nívia, você pode ministrar alguma coisa aqui sobre o Espírito de Deus? Enquanto ela ministra essa canção. Quero encorajar você.
deixar o seu lugar e falar: Deus, muda a minha história. Eu me rendo. Eu quero fazer do jeito de Jesus. Jesus, quando terminou de lavar os pés, Ele disse: se vocês fizerem como eu fiz, vocês serão bem-aventurados. Vocês serão felizes. Mas vem bem que cola no palco mesmo. Façam como eu fiz, vocês serão felizes. A palavra de Jesus hoje é: faça como eu fiz, vocês serão bem-sucedidos. Façam como eu fiz. Ele deixou o modelo. Espírito de vida, Espírito Santo, nós te chamamos nessa noite, Senhor. Nós te chamamos nessa noite, pois não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, Jesus, Jesus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, amado Espírito Santo, Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo, 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 bem-vindo. Vem inundar, enche-nos de ti. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Espírito de vida, Espírito Santo, vem, 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 vem. Nos rendemos, desistimos de tentar por nós mesmos. Nós nada sabemos sem ti, sem o teu coração, sem o teu poder, sem o teu mover, ó Deus. Espírito de vida, oh Santo Espírito, és bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração,
espirituais. Assim seremos cheios. Assim seremos cheios do Espírito. Assim seremos cheios do Espírito. Abre a sua boca. Comece a salmodiar ao Senhor. Comece a liberar a sua adoração. Suas mãos para Ele. Honre a presença dEle. Fala com Ele. E nós podemos até orar, mas se você não falar, nada vai acontecer. Fala com Ele. Você vai receber de acordo com a tua fome. Vai receber de acordo com a tua sede. Fala. Diga para Ele. Pede para Ele fazer outra vez. Pai, a minha oração nessa hora é que o mesmo poder pentecostal que veio sobre os primeiros discípulos no dia de Pentecostes, na pessoa do Espírito Santo, o mesmo fogo, a mesma outra vez, Senhor, faz nessa noite, Senhor. Reveste novamente, Senhor. Possui novamente, Senhor. Oh, amado Espírito Santo, visita cada homem, cada mulher que tem sede e fome por mais do Senhor. Traz uma unção fresca, renova a unção, renova a visão, renova a fé, renova a alegria da salvação, renova a alegria na oração, na adoração, renova a alegria de servir, Pai. Senhor, renova os ministérios agora. Traz um renovo para cada ministério. Ó Deus, traz reavivamento espiritual. Pai, eu chamo a existência que em cada cidade aqui representada, dias de céu na terra, dias de milagres extraordinários, dias da manifestação da glória do Senhor em cada cidade, em cada igreja aqui representada. Manifesta o teu poder, manifeste a tua glória. Senhor, reveste cada homem do alto da cabeça ao solado dos pés agora. Cada pessoa que está aqui, que crê no teu poder, que busca e que quer mais do Senhor, faz outra vez, Senhor. Faz outra vez, Senhor, para o louvor da tua glória. Para o louvor da tua glória. Eu oro com fé em nome de Jesus. Levanta a mão e diga assim: Senhor Jesus. Fala bonito: Senhor Jesus. O que o Senhor vai fazer na terra, na minha geração, inclui meu nome. Pai. Diga de novo: Senhor Jesus. O que o Senhor vai fazer na terra, na minha geração, inclui o meu nome. Custe o que custar. Aconteça o que acontecer, seja onde for, inclui o meu nome, em nome de Jesus.